E eu queria conversar com os irmãos um pouco a respeito deste assunto, das evidências de uma igreja madura. Anota aí, Rafael, esse é o título do sermão, as evidências de uma igreja madura. Pronto, ele vive me perguntando qual é o título do sermão, e eu não sei dizer. Então eu arrumei um agora aqui, e você fica com ele, viu, Rafael? Então tá bom. Palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E eu queria então trabalhar um pouco esta ideia para recordar. A palavra de Deus já foi pregada aqui diversas vezes na sua história sobre Colossenses. Nosso pastor, inclusive, fez uma série de pregações em Colossenses. Mas vamos avivar nossa memória, revisitar o texto do capítulo 1, dos versículos 3 até 8. E o apóstolo Paulo, que se intitula Apóstolo de Cristo por vontade de Deus, diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos turbulentos na sociedade humana. Não há como negar que a vontade de guerra está batendo em toda a porta. Não há também dificuldade de nós identificarmos que o nosso país, o nosso próprio país, está turbulento. Muita coisa acontecendo e certamente nós temos que nos lembrar que a igreja não é neutra em relação ao que acontece, mas a igreja tem uma missão sacerdotal. Os crentes devem ser pessoas acalmadas pelo Senhor Deus para orientar os que estão em turbulência, para falar do Evangelho para quem está em turbulência. Os cristãos sofrem. Paulo, por exemplo, é uma pessoa que, neste momento em que ele recebe a visita de Epáfras, ele está na cadeia. Mas ele não está na cadeia por ser um ativista, ele não está na cadeia por ser um criminoso, ele está na cadeia porque ele prega a Jesus Cristo. E a motivação para prendê-lo é que as pessoas que tratam da religião estão se sentindo ameaçadas pelo poder de Deus que o Senhor exerce sobre Paulo. Ele fala com poder, ele age com poder, mas não é um poder dele próprio. Ele diz que a suficiência dele vem de Deus. O normal para cada um de nós seria entender que um crente em Jesus Cristo não vive nesta terra pela sua própria força, pela sua própria maneira de pensar, mas vive pela maneira de pensar do Senhor, porque agora é servo do Senhor, escravo do Senhor. É uma pessoa comprada pelo Senhor. Observe os cânticos que nós cantamos aqui. O que nós dissemos a Deus? Nós dissemos que somos propriedade dele. E como propriedade dele, ele promete suprir cada uma das nossas necessidades, a fim de que a gente garanta o testemunho que procede dele e a gente exerça esse sacerdócio no meio dos parentes, no meio dos amigos, no meio dos colegas de serviço, sem nos perturbarmos com os acontecimentos que, aliás, estão profetizados nas Escrituras. Esse desfazimento da sociedade humana, se é que essa palavra existe, está plenamente certificado na Escritura. Leia com atenção 2 Timóteo capítulo 3 e você vai ver que o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, dava um retrato da sociedade humana que parece que ele está falando de hoje, porque a sociedade humana continua assim, conturbada. Mas o apóstolo
recebe Epáfras na cadeia, e Epáfras provavelmente foi um discípulo dele, convertido nos tempos de Éfeso, quando Paulo estava em Éfeso. E Epáfras foi para Colossos, e lá em Colossos ele criou esta comunidade cristã, e esta comunidade cristã é uma comunidade que ainda está forte, ainda tem vigor, ainda tem saúde espiritual, mas ela está sendo assediada por muitas ideias de mestres que são místicos na sua forma de pensar, e nesse sentido eles se arrogam possuidores de mistérios. Só os iluminados é que têm o conhecimento desses mistérios, não é? Além disso, eles juntam aos seus ensinamentos algumas práticas judaicas de ascetismo, não coma isso, não beba aquilo, não pode isso, não pode aquilo, e assim eles vão vestindo um guarda-roupa bem justo nos crentes, impondo leis que não valem nada, valem assim aparentemente, mas não têm, elas têm forma de piedade, mas elas não têm validade para Deus, é o que afirma o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo vai escrever para esta igreja focando nesse problema, um gnosticismo prévio que está rondando não só ali, mas também Laodiceia, a própria Éfeso e outras regiões, e é uma coisa que vai perdurar na igreja durante cerca de 150 anos. Mas o apóstolo escreve no sentido de que a igreja se perceba como uma comunidade madura. E Paulo gosta muito de um tripé de sustentação da igreja. Qual é o tripé? Em 1 Coríntios 13, ele citou que permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Ele direciona isto para a igreja de Corinto. Aqui em Colossenses ele vai retomar o tripé. E eu quero falar um pouquinho a respeito desse tripé. Em primeiro lugar, a primeira perna desse tripé é que ele dá graças a Deus desde que ouviu da vossa fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, fé pode ser identificada de muitos jeitos e pode ter muitos alvos. As pessoas dizem assim, eu creio na minha oração, eu tenho fé na minha oração, ou então eu tenho fé na oração do missionário, porque o missionário tem uma oração poderosa, eu tenho fé naquela oração, eu não tenho a fé na oração do pastor presbiteriano, não. Já te aconteceu isso? Já, né? Pastor, eu sei que o senhor ora bonito, mas o senhor não tem poder. Poder tem o missionário tal. Eu tenho fé naquela oração. Mas eu tenho fé no meu taco, eu tenho fé na minha competência, eu tenho fé na minha habilidade. Há uma porção de focos que as pessoas jogam a sua fé. Um crente maduro não joga a sua fé em nada, nem em si mesmo, nem no pastor da igreja, nem na própria igreja, mas foca a sua fé na pessoa e na obra de Jesus. É muito interessante a gente desfazer da igreja desse jeito. É muito interessante a gente desfazer do pastor desse jeito. Mas o crente que vem aqui, porque acredita no pastor, está perdendo seu tempo. Porque, na verdade, o que Deus sempre exigiu da gente foi fé no Senhor. E Paulo explica que Jesus Cristo não é como os místicos daquela época estão pregando. Por que é que eu tenho que ter fé em Jesus Cristo? E a resposta que Paulo dá, vocês podem me ajudar, pegando a sua Bíblia e acompanhando aqui algumas evidências que o apóstolo Paulo manifesta aqui mesmo, na carta aos Colossenses. Ele não aceita a ideia de que Jesus Cristo é como Buda, como Maomé, como qualquer líder carismático que tenha aparecido na história, como se fosse um Aion. Aion é uma designação de um espírito nobre, mas que não é Deus. Pode ser um semideus, mas não é Deus. É menor do que Deus. Então, ele escreve aos Colossenses com muito amor, dizendo
o seguinte, verso 14 do capítulo 1, nós temos em Jesus a redenção, a remissão dos pecados. Nós temos em Jesus a imagem do Deus invisível. Nós temos em Jesus o primogênito de toda a criação. Nós temos a ideia de que tudo que existe foi criado por meio dele e para ele. Nós temos a visão aqui de que ele é eterno, ele é antes de todas as coisas e tudo, até a vida dos ímpios, subsiste por meio dele. E a Bíblia vai mais longe, dizendo que ele da igreja é a cabeça, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Lá no capítulo 2, no verso 9, Paulo vai dizer, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que é que eu devo ter fé em Jesus e não em mim? Ora, eu sou capaz de guiar um carro, eu não preciso de Jesus para guiar um carro. Eu sou capaz de fazer arroz. Não, eu não sou. Eu sou capaz de fazer arroz. Estou afirmando aqui, uma afirmação hipotética. Eu sou capaz de fazer arroz. Eu não preciso de Jesus para fazer o arroz. Mas eu jamais chegaria a Deus se não fosse por Jesus. Então, a minha fé tem que ser posta em Jesus Cristo e ninguém mais. Eu tenho que acreditar nas pessoas? Tenho, mas eu não tenho que depositar a minha vida como eu deposito nas mãos de Jesus. Do mesmo jeito que Jesus disse para o Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é isso que eu tenho que fazer. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quer dizer, a minha vida está entregue a ti. Eu posso ter a minha esposa e entregar-me a ela, mas não no nível de Jesus Cristo. O nível de Jesus Cristo é incondicional, totalmente incondicional. Você vai perguntar, mas para a esposa não é incondicional? Não, porque ela é tão humana quanto eu. Mas Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é adorado inclusive pelos demônios, quanto mais pelos seus irmãos. Como é que nós deveríamos pensar no relacionamento com Jesus Cristo? Ele não é menor que o Pai, ele é igual ao Pai, igual em poder, igual em substância, igual em todas as coisas, em todas as virtudes, igual em todas as competências. O que o diferencia do Pai é a função que ele exerce, e não a capacidade do ser, a formação do ser, a constituição do ser. Eu não posso pensar em ninguém menor do que Jesus Cristo para ter a minha fé. E o apóstolo então fica encantado pelo fato de que os colossenses estão confiando a sua vida a Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus é a plenitude do Deus Pai, Jesus Cristo é a grandeza do Deus triuno, vivo e verdadeiro. Jesus Cristo é Senhor dos senhores, Jesus Cristo é cabeça da igreja, Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens pelo qual nós somos salvos. Se você tem na sua vida cotidiana a adoração de Jesus, você está no caminho da maturidade. Mas se você confia em Jesus, mas também confia no dinheiro que você tem, confia na sua habilidade de viver, do mesmo jeito que você confia em Jesus, tem coisa errada. Jesus Cristo tem que ocupar o lugar especialíssimo dentro da nossa vida. Esse é o sinal de maturidade, ter fé no Senhor Jesus. Mas não é só isso, é ter fé também na sua obra, porque o apóstolo Paulo diz que, lá no versículo 20 do capítulo 1, ele diz assim, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz e por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês, que também eram estranhos e inimigos no entendimento por causa das obras malignas, nós já nascemos sabendo fazer coisa errada, né?
Foi o que nós ouvimos no início do nosso culto. Mas ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. É muito bonito ver como Jesus Cristo ganhou para nós a salvação. No capítulo 2, o apóstolo diz que vocês foram circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vocês foram sepultados juntamente com ele no batismo e foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vocês que estavam mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da carne, ele deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. É por isso que eu preciso ter fé em Jesus, porque ele já levou sobre si os meus pecados todos, os que eu vou cometer amanhã, depois de amanhã, até quando ele quiser que eu viva. Eu vou continuar fracassando em vários pontos, porque eu sou humano e carrego uma natureza espiritualmente morta, mas carrego, graças a Deus, a natureza dele. E ter fé nele significa viver na natureza, na perspectiva da natureza dele. Ó, meus irmãos, esse é o primeiro eixo. Paulo explicaria bem melhor, certamente. Mas o segundo eixo, Paulo fala de que ele vê nos Colossenses um amor que tendes para com todos os santos. E lá no verso 8, ele retoma o amor e ele diz que o amor dos Colossenses é no Espírito. Eu acho importante você pensar de novo no amor. O que é o amor? E a gente tem batido nessa tecla constantemente aqui. O amor não é meramente um sentimento, seja de empatia ou de simpatia. O amor não é gostar ou deixar de gostar. O amor é serviço. O amor é prestação de serviço. E prestação de serviço voluntária, não obrigatória, voluntária. Mas em que condição? Como resposta da gratidão que a gente tem a Jesus por ele ter salvado nossa vida. É muito interessante. Por que você ama? Não, a pessoa não merece ser amada, a pessoa não merece ser cuidada, mas Jesus Cristo cuidou de mim. Então eu estou constrangido. O apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. E esse constrangimento é um amarro. Eu não tenho outro recurso a não ser amar as pessoas. Tudo quanto Jesus Cristo fez foi por amor. Quando João explica essa questão, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Senhor, eu posso imaginar, se Jesus Cristo não tivesse amor, como é que ele teria tratado essa proposta do Pai? Senhor, o Senhor ama, eu não tenho nada com isso. Eu quero ficar de fora desse seu plano doido de resgatar pecadores. Eu não quero saber. Não, é exatamente o contrário. Quando a gente pensa no conselho da Trindade e Deus expõe o que ele tem no coração, as outras pessoas da Trindade aplaudem, porque têm o mesmo desejo, a mesma alegria de resgatar os pecadores e a mesma prontidão. Quando Jesus Cristo vem à terra, ele sabe que vai ser rejeitado, ele sabe que vai ser desconsiderado, vai ser chamado de charlatão, vai ser traído, vai apanhar, vai ser insultado de todas as maneiras. Ele sabe isso, ele sabe de tudo isso, mas ele quer isso. E o que o motiva? Motiva o amor. E quando a gente pensa nisso, não dá para a gente tirar da cabeça a ideia de que uma pessoa que crê em Jesus Cristo recebe o seu amor para viver. É muito interessante, é muito emblemático para cada um de nós pensar que um crente deve funcionar com as ferramentas de Deus, e uma das ferramentas de Deus é o amor. Ele não deve amar com o amor dele, porque o amor dele é insuficiente.
suficiente. O amor dele não é sacrificial. A gente geralmente é egocêntrico. Geralmente a gente pensa no benefício próprio. Geralmente a gente pensa no lucro próprio. A gente não pensa no outro. Mas quando o amor de Cristo entra na vida da gente, a gente não tem dúvida em nenhum momento, por exemplo, o que aconteceu hoje aqui, de nós nos levantarmos e de virmos aqui trazer uma pequena oferta que para nós, eventualmente, não é muita coisa, mas que vai abençoar uma família longe de nós. Eu quero doar. Eu me importo com aquela família que está adiante de mim pregando o evangelho num lugar diferente do meu. Eu amo esta causa. Eu não julgo como tratam o dinheiro que a igreja recolhe, mas eu amo esta causa. E é por causa deste amor à causa que eu contribuo, que eu dou as primícias da minha renda, que eu dou aquilo, o meu tempo, que eu dou a minha disposição. Eu fico tão preocupado, meus irmãos, quando o crente começa a dar justificativas de não estar na casa de Deus. Ah, não dá tempo, pastor, eu passo uma semana muito atribulada, no dia do Senhor eu preciso descansar, Ele que cuide dele, que eu vou cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha saúde. Ô ignorante, quem dá a saúde para você é Deus. Nunca mais faça isso. E eu estou falando para quem acha que tem que cuidar de si em primeiro lugar, antes de cuidar das coisas do Senhor. Se canse, se exaure. Faça isso porque Ele amou você e Ele não mediu quanto isso ia custar para Ele. Então, uma evidência de que um crente é maduro, de que uma igreja é madura, é o amor. O amor é uma coisa prática. O apóstolo Paulo, por exemplo, mostrou que o amor vai mudando a pessoa. O amor vai mudando a pessoa. Lá no capítulo 3, eu sei que o meu horário já foi, geralmente eu passo, não é, reverendo? Eu falo demais. Olha, o ar de censura dele. Não está me amando. Não está me amando. Ele diz assim, olha, faça a sua velha natureza morrer. Tem coisas erradas aí que precisam ser consertadas. E lá no versículo 12 do capítulo 3, ele diz, se revista como eleito de Deus, santo e amado. Você é uma pessoa amada de Deus. Então se revista de afetos de misericórdia, afetos de bondade, afetos de humildade, afetos de mansidão, afetos de longanimidade. Estas coisas são o fruto do Espírito na vida da pessoa. São ferramentas que Deus disponibiliza para que você e eu sejamos pessoas amorosas no estilo de Jesus. Então, mesmo que a gente deteste um irmão de fé, porque isso pode acontecer, né? A gente baseia muito o nosso critério de gostar ou não gostar pelo olho. Não fui com a cara daquele irmão lá. E por isso nunca conversa, nunca procura, nunca, baseado no olho, na primeira impressão. E às vezes a pessoa é tímida, a pessoa é retraída, às vezes a pessoa estava com um problema, não foi um bom momento, sabe? E aquela impressão marcou, ficou para sempre. Não pode isso, a gente tem que ser um crente aventureiro. A gente tem que, olha, eu não gostei da pessoa, mas eu vou procurar, eu vou saber como é que é. Eu vou conversar, eu vou saber como é que é. E meus amados irmãos, de repente a gente percebe grandes tesouros nessa descoberta. Gente fantástica, que num primeiro diagnóstico a gente disse assim, antipático. Não gostei, tem o queixo para cima, é muito soberba, não gostei, fora da minha lista. Não, se Deus fizesse isso, ninguém era salvo. Mas ele dizia assim, o Wilson é meio topetudo, mas eu vou gostar dele, eu vou mudar ele. Acho que é importante a gente parar para pensar que neste nosso tempo, o que deve caracterizar a nossa igreja é o amor fraterno, o amor humilde, manso, de serviço, de bênção, de graça. E eu quero terminar aqui na última perna desse tripé, que é que Paulo diz assim, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, no Filho de Deus e do amor fraterno para com todos os santos, por causa da esperança. O Evangelho não é uma história
de fadas. O Evangelho é uma história real do amor de Deus pelos pecadores, que Ele salva e a partir da sua saída deste mundo, o Evangelho diz que Ele vai cuidar de cada um. É claro que nós sabemos do já e do ainda não. Deus já cuida da gente. Deus zela pela gente, mas Deus zelará pela gente. E o crente não tem medo de morrer, porque ele não entende que a morte é o fim de todas as coisas. Ele entende que ele está de partida para se encontrar com aquele Jesus que o amou. O apóstolo diz aos romanos que nós somos salvos em esperança, porque metade das promessas, sei lá quantas promessas de Deus, ainda não foram cumpridas a nosso respeito. Nós não sabemos quanto falta para Ele cumprir todas as suas promessas a nosso respeito. Mas Ele diz assim, nós somos salvos na esperança, porque aquilo que se vê não é esperança. Nós somos salvos naquilo que a Bíblia promete e que ainda não aconteceu. Eu fico pensando aqui, meus irmãos, no fato de que os crentes são pessoas que têm depositado sua esperança em Deus, mas no cotidiano das coisas, como Deus retarda a sua promessa, está aqui hoje, como Deus coloca a sua promessa no tempo dele, o crente fica impaciente, apressado, ansioso, curioso. O crente fica completamente desestruturado. O crente espera em políticos. O crente espera no dinheiro dele. Mas nós não estamos aqui para esperar essas coisas. Nós só temos uma esperança, a esperança do comando de Deus para a nossa vida. Se a gente se ajusta ao comando de Deus, quem conhece a vontade de Deus sabe que ela é boa, perfeita e agradável. A inteligência, a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio pelo qual um crente deve viver. E isso significa esperar nele. É claro que você pode recorrer na justiça dos processos injustos que você passa, não tem dúvida, o crente não é um banana que fica aí, não é? Aconteceu, foi vontade de Deus. Quem sabe não foi. Mas o crente não pode depositar as suas fichas, vamos dizer assim, numa linguagem de jogo, ele não pode depositar suas fichas no que ele está vendo, ele tem que depositar suas fichas no que o Evangelho prometeu. O que é que o Evangelho prometeu? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos aqueles que o Pai me deu, eu vou guardar. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu não vejo a igreja dizendo assim, olha, eu estou esperando a volta de Jesus. Eu não vejo a igreja dizendo, Maranata, Senhor Jesus, venha hoje, antes do almoço, a fim de que eu não tenha nem que fazer arroz. Venha já! O mundo precisa receber a tua intervenção. Estas coisas precisam acabar. Eu não vejo o crente vibrando nessas coisas. Não, eu estou certo de que aquele que me deu todas as coisas me segurará até o fim. Então, eu termino esse tripé pensando aqui em pedir a você que investigue a sua fé. Onde é que a sua fé está? Qual a direção que ela toma? Eu peço que você reflita sobre como é que é o seu estilo de amar. Como é que você tem amado as pessoas que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Como é que você se apresenta para elas? Em serviço ou você é juiz delas? Em terceiro lugar, o que deve motivar a nossa fé e o nosso amor é justamente a esperança que Ele nos dá, de nós nos encontrarmos com Ele próprio, pessoalmente, no dia da sua volta. Você já pensou que honra o poderoso Senhor Jesus Cristo, diante do qual anjos e demônios se dobram, toda a população mundial se dobra, te chamar pelo teu nome, e dizer, vem, bendito de meu Pai, deseje